Boa noite, galera antenada aí na educação. Mais uma semana se passou, não é mesmo? E a nossa escola está muito feliz porque é a primeira semana de aula. Por aqui, as aulas já começaram, né? Começou na segunda-feira, estamos na semana de acolhimento. Boa noite, doutora Raquel, tudo bem? Estou fazendo aqui a introdução, explicando o pessoal que já começou as aulas na Escola Pampédia. Começamos na segunda-feira e aí já começou por aí também, quero saber. Então estamos na semana de acolhimento, muitas atividades, muita felicidade em conhecer alunos novos, né? Ampliar nossa rede do time Pampédia e a gente está muito feliz, né? E dentro dessa perspectiva de volta às aulas, material escolar, que a gente já falou sobre isso, né? Falamos sobre o emocional. Agora vamos para o físico, né? Que essa escola é integral. A gente quer passar a educação assim, compartilhar de uma forma que todo mundo faça desenvolver a criança em todas as áreas, né? Então vamos para o físico. Com essa época aí de viroses, o medo, né, do coronavírus, entre outros viroses, então a gente quer proteger nossas crianças. Para isso, convidamos nossa queridíssima doutora Raquel Simbalista, que está bombando na internet, né, bombando, cheia de projetos, cheia de maratonas da maternidade. Então, já segue logo aí ela, que aí vai ter muito conteúdo de qualidade. Então, nossa parceira, o tema de hoje, ela já veio aqui, ajudou a gente a entender como é que funcionam os piolhos, como a gente faz para evitar. E agora está aqui com a gente de novo falando sobre... Aqui, ó, deixa eu ver, visualizar para já convidar. Falando sobre as doenças na escola e como a gente pode fazer, né? Então, deixa eu convidar ela logo para a gente não perder tempo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Agora, Olá, boa noite. boa Tudo bem, noite. doutora Tudo Raquel? jóia? Tá me Como ouvindo? é que tá? Cheia de maratonas aí, de programas. Cheio de Eu não maratona consigo dar conta. Como é que de você dá, mulher? acompanhar. É, Tem que correr atrás das maratonas para acompanhar, com certeza. Como você é está falando, amamentação, é lactante, é tudo. Desfraude. E a gente o fica aqui, a gente importante pode é se fazer um monte manter, de desfraude também. Muito legal, viu? A se gente fica manter aqui informado, só olhando, querendo trazer essa informação aí. com certeza. Boa Bem-vinda noite. aí para a Obrigada, primeira prazer estar aqui com live vocês de novo. nossa, né, do ano. Feliz ano novo 2020 aí para você, Para cheio de todos nós, projetos, né? Cheio de coisa boa aí vindo. a E a gente gente, está ligado aí. Então, queremos reafirmar essa parceria aí com você. com certeza. Obrigada pela disponibilidade, pela generosidade em compartilhar conhecimento assim dessa forma. Você vê que é o coração que está ali, né? É a vontade de ajudar as pessoas. Então, já agradeço, Obrigada, já gente. é uma medicina humanizada, digamos assim. Sim, com certeza. É uma escola humanizada junto com a medicina humanizada. É o melhor dos dois mundos aí. Exatamente. Então, aí, para a Essa gente não parceria. perder tempo, porque às vezes a live fica pouca, né? A gente fica querendo falar muito. Então, vamos aproveitar já sua presença e começar falando isso, nessa volta às aulas, principalmente grupo um, grupo 2, Sim, os que ainda é em menorzinhos. idade, né? Ainda não está. O que é que a gente pode fazer, tanto os pais em casa, para ajudar, quanto a escola nesse processo aí? Olha só, mais uma vez, boa noite. Obrigada a todos aí pela presença. Estou vendo o pessoal entrando. Acho que é um assunto Isso, o que pessoal está mexe chegando. realmente com todo mundo, né? Acho que as pessoas se preocupam, né? Quem é pai e mãe, claro, a gente deixa os filhos na escola e quer que eles estejam bem, né? Fisicamente também, como você está falando, não só a parte pedagógica, né? Mas também a parte física, a parte da saúde da criança. E, infelizmente, nós não temos, assim, algo que seja mágico, né? Infelizmente, a gente não tem algo que seria muito bom, né? Se tivéssemos uma receita mágica, onde, né, uma bolha ali que a gente pudesse colocar os nossos filhos e eles não adoecessem.
E, na verdade, isso também não é interessante, porque a criança ela precisa passar pelo seu desenvolvimento imunológico, tá? E as doenças da infância, elas fazem parte dessa maturação imunológica da criança. Então, uma criança muito protegida em excesso, que não adoece no início da vida, ela vai ter alguns problemas no futuro. Pode desenvolver, inclusive, doenças autoimunes por conta dessa não contaminação durante a infância. Então, já peço de antemão para acalmar o coração das mamães e dos papais e pensar nas doenças virais na infância como mais benéficas do que maléficas. Uma espécie de vacina. Isso, exatamente. Elas ajudam a construir a imunidade da criança. É chato, a gente fica com dó, tem que cuidar, mas é importante para o desenvolvimento imunológico. Então, o que a gente pode fazer para amenizar, ou diminuir a frequência, o desconforto? Porque eliminar é impossível e não é desejável, né? É desejável que eles tenham essas infecções, sim, mas de uma forma mais segura e controlada. Em casa, o principal é aquilo que a gente bate sempre, que é para todo mundo. É ter uma alimentação adequada. Isso é a base da nossa saúde. Desde quando a gente nasce até quando a gente morre, né? Da fase do recém-nascido ao velhinho de 100 anos. A base da saúde do ser humano é a alimentação. Então, se você tem uma alimentação correta, equilibrada, se a criança se alimenta bem, se a criança toma líquido de forma adequada, é uma criança que tem um ambiente higiênico dentro de casa, né? Se ela tem minimamente ali um cuidado mesmo em casa com saúde, com a alimentação, com a higiene, com o sono. O sono é importante também para a liberação de alguns hormônios que constituem uma parte importante da nossa imunidade. Então, um dia a dia saudável e equilibrado é que constrói uma criança mais resistente. E na escola, a mesma coisa, aquelas escolas onde se oferece, né, alimentação da escola durante o período que a criança está lá. Principalmente o turno integral, que já passa muitas horas na escola. Ter a oportunidade de ter um nutricionista, alguém olhando, né, essa parte alimentar. E o ambiente tanto domiciliar quanto da escola tem que ser salutar. Então, tem que ser ambientes ventilados. A gente sabe que a gente vive num clima muito quente, então, às vezes, precisa realmente lançar a mão do ar-condicionado, que não tem problema nenhum. Porém, tem que ter uma manutenção, né, periódica daquele ar. Tem que usar com parcimônia, não precisa estar um polo norte ali dentro da sala, né? Você pode usar simplesmente para resfriar o ambiente, né? Não precisa exagerar no frio para não ressecar as mucosas. Na medida do possível, deixar as crianças mais soltas fora da sala, né? Propor coisas, né? Atividades ao ar livre, né? Ao ar livre. Ou mesmo que esteja chovendo em alguma área que seja coberta, mas que tenha circulação de ar para as crianças não ficarem muito grudadinhas, né? Muito aglomeradas. E a higiene também, claro, né? Tá limpando sempre. Aqueles brinquedos que você vê que as crianças menores colocam mais na boca, compartilhado, você dá uma atenção especial, lavar com água e sabão ou colocar numa solução com álcool, tá higienizando, né, com mais frequência e observar aquelas crianças que estão doentes, estão com algum sinal de algum, né, algum tipo de infecção, tá com o nariz escorrendo, tá tossindo, tá espirrando, tá coçando muito o olho, tá com alguma pintinha no corpo, tá com uma diarreia, um vômito, uma febre, orientar esses pais para, né, buscar essa criança e ter um plano B aí para não acabar contagiando ou contaminando as outras ponto é importante você comentar, né? Porque principalmente os pais que colocam no integral têm uma dificuldade de ficar com essa criança. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu fiquei com a dúvida da alimentação. Então, a alimentação que deixa a gente forte, às vezes a mesma virose que vai numa criança e vai no outra, derruba mais uma do que a outra. A gente vê isso nitidamente. É assim, ó, é nítido. Aquela criança que se alimenta bem ela nutrida, não precisa de grandes coisas para o organismo dela vencer essa dura menos tempo e vai mais leve, digamos assim. É muito mais, digamos assim, a evolução da doença ela é muito mais grave numa criança que tem um déficit grande alimentar, sabe? A criança... E também naqueles grupos
de risco realmente, que são, aí já não tem a ver tanto com a alimentação, são crianças que têm alguma doença crônica, né? Doenças do coração, doenças respiratórias crônicas, que estão fazendo quimioterapia, tem algum tipo de imunodeficiência mesmo constitucional, uma doença, né? Que já tem um processo de doença específico dela ali, que não é uma criança, digamos, saudável, né? Que não tenha nenhuma doença crônica. Elas têm mais tendência também a adoecer e ter uma evolução mais desfavorável. Mas uma criança, eu não gosto muito de usar esse termo normal, porque parece... não. Criança normal. O que é uma criança normal? Digamos assim, dá para entender. Uma criança normal, assim, do dia a dia, que a gente, né, convive, que não tem nenhuma doença crônica. Uma criança bem alimentada, que consome todos os grupos alimentares, ela tem muito mais condição de enfrentar uma doença do que uma criança que não come. Então, às vezes... Então, não é brincadeira, não é frescura, não. É muito grave, a gente precisa se importar mesmo pela alimentação da criança. Tem que estar focado nisso desde o início, aleitamento materno, introdução alimentar, e na escola a parte social que vocês fazem muito bem, de socializar na hora da alimentação, de falar sobre os alimentos, e de tocar os alimentos, né? Ter esse cuidado. A gente tenta não proibir. A gente faz uma brincadeira assim, esse é saudável, não tão saudável. Esse não é tão saudável. Sim. Então, a gente vai comer ele uma vez. Pode comer muito? Não pode comer muito, porque não é tão saudável. Isso. Então, é mais um despertar da consciência. Porque quando a gente vai radical e proíbe, eu vejo que algumas crianças se compensam, elas ficam desesperadas, loucas pelo doce. Então, a gente tenta negociar de uma forma que elas reflitam ela mesma. Esse não posso comer muito, é um só. E aí elas já vão pensando e refletindo para ter uma relação legal com o alimento também. Com certeza. Perfeito. Tudo com moderação, né? Exatamente. Exatamente, é legal isso. E indo para o papo do integral, que os pais que têm essa necessidade de colocar no integral, às vezes a doença não precisa ser levada ao médico, né? A família mesmo que já vê. Aí eu queria isso. Qual é o momento da gente levar uma febre ao médico ou a gente precisar de ajuda de uma mancha e tudo clínica, ou quando a gente pode automedicar, digamos assim, a criança? E aí vai para o turno integral, né? Até onde a escola pode ficar com essa criança enquanto a mãe não pode? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu, particularmente, eu sou uma mãe dessas, né? Eu sou uma mãe de turno integral. Então, minha filha foi para a creche com 4 meses e meio. E, desde então, ela é turno integral forever e para sempre, né? Questão pessoal, cada um tem a sua situação, né? E, enfim. E é o que eu falo, assim, é difícil, às vezes tem pessoas que eu sei que não tem família aqui, né? Não tem realmente com quem deixar. Uma rede de apoio, né? Não tem. A maioria, até, graças a Deus, você consegue um amigo mais próximo. Você tem que ter um plano B. Por quê? Vai acontecer. E é uma coisa é uma coisa frequente nos primeiros anos de vida. Então, é preciso você elaborar um plano B, porque senão você vai ser pego de surpresa muitas vezes. E isso vai atrapalhar a pessoa na sua profissão, no seu trabalho. Você tem que ter uma conversa já com o chefe, de uma coisa até de uma hora extra que você faça para compensar esses horários. Tem que ter uma negociação, né, se você não tem com quem deixar, negociar com o seu trabalho, ou o pai ou a mãe, quem tiver mais flexibilidade no trabalho. A gente mesmo negociava, às vezes era meu marido que ficava, às vezes era eu, dependendo, né, do estágio lá do trabalho, como é que estava, para a gente ter essa opção de ficar. Porque realmente a gente é pego de surpresa. Às vezes a gente deixa a criança bem de manhã, dá 2 horas, aí liga pra gente, e aí, né, o que a gente faz? E o ideal é que essa responsabilidade não seja da escola, né? Essa responsabilidade, ela não é da escola. A escola não pode ter essa responsabilidade. Por mais que, na escola, né, na minha escola tem uma enfermeira, na minha escola tem uma técnica de enfermagem, mas não é o ambiente adequado para essa criança estar, né? Então, eu não acho que seja realmente uma para não passar para os outros e outra que tratar de responsabilidade mesmo. E fora isso, tem as pesquisas que já falam que o aconchego da família, o carinho, o amor faz ela curar mais rápido.
Ela quer denguinho, quer colo, quer estar cheirando a mamãe. Então é Exatamente. importante que nesse momento ela tenha esse apoio daquele que Tem mais apoio. ama ela, E, né? e na maioria das vezes, graças a Deus, 90%, olha só, quase 100%, é uma taxa muito grande, das infecções na faixa etária pediátrica na primeira infância são virais. Isso quer dizer o quê? Que são infecções autolimitadas, de curso benigno, que na grande maioria das vezes não vai acarretar um dano maior à saúde dessa criança. Então, elas podem ser, sim, na maioria das vezes, cuidadas, pelo menos inicialmente, em casa, né, a nível domiciliar. Apesar de terem vários tipos de vírus que podem causar várias coisas, o tratamento é o mesmo. A gente não tem um remédio específico para tratar vírus. Então, o remédio é ficar em casa, no aconchego do seu lar. Você vai hidratar mais essa criança, então você Repousar, né? vai mais líquido, você vai lavar vias aéreas se o problema for respiratório, você vai dar vai estar oferecendo ali aquele alimento que a criança gosta mais, ela consegue mais se alimentar, porque a gente sabe que fica com uma falta de apetite mesmo, que é normal, né? A gente fica, né? Quando fica doente, a criança também fica. Mas que tenha um cuidado, acaba tendo um cuidado mais especial. Fica uma pessoa ali, né? Olhando a criança, aferindo se está com febre, verificando como aquela criança vai se comportando ao longo das horas e dos dias com aquela doença. Geralmente, eles costumam ter de 3 a 5 dias no máximo, a criança já está bem, já consegue voltar para a escola. Se tiver o repouso adequado, né? O repouso, a hidratação, né? Comer na medida do possível, lavar vias aéreas. Às vezes, se tiver acesso ao pediatra, faz um contato só para saber se tem mais alguma coisa que possa fazer para ajudar. E a gente vai se preocupar quando cada um conhece seu filho, né? O feeling, né, da mãe, do pai é importante. Você sabe como é que seu filho é quando ele não está doente. Se você observa que o seu filho está estranho, você está achando, né, aquele feeling, ele está muito paradinho, ele não está aceitando nem líquido, não está tomando nem água, esse menino vai desidratar, já tem 6 horas que não toma um gole de água, muito largado, gemente, é aquela criança que você chama, ele não desperta muito bem, ou tá vomitando sem parar, não fica nada no estômago, você já tentou, tudo que você coloca na boca vomita. Você vê que tem um risco dessa criança piorar de alguma forma. Ou até tá com uma dificuldade de respirar, tá cansando, tá fazendo um barulho para respirar, tá com dificuldade. Você vê que tá com algum sofrimento. Tá com sofrimento na face, tá com sofrimento porque tá vomitando, ou tá com sofrimento porque não tá respirando direito, ou tá com alguma dor muito forte, ou é uma febre que você não tá conseguindo controlar de forma normal. Você vê que é um negócio que, mesmo usando a medicação, tá só piorando, só persistente, piorando, ele não melhora nunca. Você tá vendo que você não tá dando conta de resolver, de dar e deixar ele com bem-estar em casa, aí é a hora realmente de você procurar ajuda. Ou realmente, se der tempo, ou se for um dia de semana, você conseguir marcar uma consulta, ok? Ou então ir para o pronto atendimento mesmo para ser avaliado por um médico, né? De repente até fazer algum tipo de exame e verificar a evolução dessa doença. Mas na maioria das vezes, em casa mesmo, você vê que vai melhorando aos pouquinhos e você consegue. Eu costumo indicar, falar para as mães, quando for para consulta pediátrica, mesmo quando a criança ainda não está, mas se tiver uma febre, qual é o mais adequado, se tiver os principais de uma virose, porque até quando a gente leva para emergência, a pessoa fala quantos dias de febre. Se não for mais que 2, eles enquadram tudo em virose. E aí você vai lá e fala, só passou de pirona. E aí vamos mandar para casa. Você tem que esperar a evolução da doença para você ver o que é. Porque tudo começa com uma febre, né? Todo tipo de doença começa com febre, né? Bacterianas, até alguns tipos de câncer. Uma leucemia pode começar com uma febre. Então, assim, a febre é um sinal muito inespecífico. Se você não tem outros sinais que te ajudem a saber que doença é aquela, você não tem muito o que fazer. Então, o ideal é você observar mesmo a evolução, para que lado está indo. Para chegar com mais informação, né? E vir com mais informação. Ah, não, começou a tossir, começou a espirrar, então você vê que é algo em via aérea. Ah, não, agora começou um vômito e diarreia. Você vê que é uma gastroenterite, né? Que é alguma coisa ali, ou uma contaminação alimentar, ou uma gastroenterite viral. Ah, não, eu tô
teve uma febre, agora apareceu todo empolado. Pode ser uma roséola, né? Alguma dessas doenças Doutora Raquel, exantemáticas. deixa eu te falar. Alguém está falando aqui que está travando muito. Vocês que estão Aqui. assistindo aí, tá travando o Aqui seu? pra mim tá... Não. Tô te vendo Aqui ótimo também aqui. não. Vocês me falem. Aqui não está travando, Deve não. ser o dele. Normal. Pronto, pessoal. Então, é a internet aí. Você vê, viu? Para ver se consegue colocar o que que é. Então, tá tudo ok. Pronto. Áudio ok. Tá Pronto. ótimo. Tudo certo. Pronto. Tá Então certo. é isso. Você, na maioria das vezes, em casa, você consegue resolver, desde que você vá observando a evolução. Tá indo para melhorar ou para piorar, né? Se a E coisa uma tá informação saindo do controle, importante para os pais, pela Secretaria de Educação e até pela própria medicina, a escola não é qualificada para medicar. Então, sobre dosagem, sobre o mantimento do remédio, às vezes é refrigerado, às vezes. Então, tem essas nuances que a escola não pode medicar. Então, quando a gente medica, tem que ser indicação médica com receita. Aí tem pais que falam, mas eu dou desde que nasceu, o dipirona e tal, mas você é a mãe, então a gente tem essa responsabilidade com nossas crianças. Então aí a gente pede liberação médica, como já aconteceu assim, foi infecção urinária, não transmissível, ou uma alergia, sim, que ela pode ir para a escola. sim, Então precisa de um atestado sim, da médica liberando para atividade. E precisa também da dosagem específica daquele remédio numa receita. sim. Não Tem que ter podemos de forma documentado. alguma, A não escola tem que podemos de ter forma isso alguma medicar. documentado. Sim. E acredite, doutora Raquel, a gente já perdeu aluno por conta disso, porque a gente não medicou a criança sem uma receita. Então não tem como, gente. É protegendo o filho de vocês. É muita responsabilidade. E assim, infelizmente, a gente tem que fazer a coisa certa. Então, Sim. você tem que ter documentado. Nem eu, que sou médica, posso. Se uma pessoa me parar no shopping, por exemplo, e eu não conheço a pessoa sabe que você é pediatra, eu te vi não sei aonde lá, nas redes sociais aí que você falou. Meu filho tem isso, não sei o quê. Eu posso usar tal coisa? Eu não posso, porque eu tenho que ter um registro de uma consulta, de uma avaliação daquela criança. Então, nem eu, que sou médica pediatra, posso prescrever alguém sem ter registro. Então, é importante ter o registro, é necessário. Então, a escola não pode fazer nada sem registro. Ela tem que ter o relatório médico, ela tem que ter a receita atualizada, porque qualquer coisa que aconteça com aquela criança, pode ter uma alergia àquela medicação, pode, sei lá, acontecer alguma coisa inesperada, porque é assim, às vezes as coisas acontecem de forma inesperada. E aí, como é que a escola vai provar que fez a coisa adequada, né? Então, é complicado para a escola. A gente tem que entender então... o lado, a gente entende o lado dos pais, mas a gente tem que entender o lado da responsabilidade. Por isso que eu tento precaver, falando. Agora, início do ano, vai levar para o pediatra, pede a liberação de... pediatra para pegar a liberação de atividade física, porque na escola também pede. Lá na escola a gente tem aula de pilates, de capoeira, incluso na mensalidade. Então, a gente precisa dessa liberação médica para que a criança participe da atividade. Porque acontece a mesma coisa. Se acontecer alguma coisa com ela e eu não tenho uma liberação, tá apta para atividade física, também complica. O que seria um bônus para os pais, vai ser uma dor de cabeça. Então, aproveita esse início de ano, já marca aí para poder levar as crianças e já traz tudo isso para as escolas, não só para a nossa, mas para as que vocês estão também, porque é muito importante isso, é o cuidado. A gente precisa conhecer o nosso filho. Às vezes os pais não compartilham que é cardiopata, que tem uma limitação, que tem alguma dificuldade. A gente observa no dia a dia. Gente, tem que compartilhar, inclusive até dificuldades de cognitivas, de aprendizagem. Então, hoje a gente está numa época que o conhecimento é compartilhado. A gente não tem rótulos, não tem julgamento. A gente precisa só ajudar a criança a desenvolver, exato. Vai auxiliar ter instrumento, filho, né? Exatamente. Para poder ajudar. Então, às vezes fica com vergonha de falar, não, a gente tem que falar. A minha filha mesmo tem síndrome do Down, então
não move o olho para o lado. Já chego falando na escola, a Pro já vai saber as limitações. Cada um tem sua limitação. Então, tá tudo bem, a gente só precisa ajudar, Com compartilhar, usar certeza. isso para que ela se desenvolva, para que É as isso crianças aí. desenvolvam. Então, a gente precisa naturalizar esse processo da doença também, que a gente Sim. tende numa cultura de, né, perfeito, como você falou, Ficar, normal, com é, todos os é. membros. Não é isso? E eu acho Ah, ó, minha interessante filha não porque tem às esse vezes, né? dedinho. Não, tudo bem. E todas as crianças adoecem. Então, às vezes, o pai chega ou a mãe chega na escola, ou então chega para mim, eu cheguei na escola hoje e tinha uma criança lá com o nariz correndo, como se o dele nunca É, tivesse também. Então, assim, gente, isso. É. é comum. Até você falou no início a questão do piolho. Gente, todo mundo tem Não, sinta piolho. Eu tinha onde piolho horrores não quando era usar criança. esse Uma vez processo era a aí. mais piolenta da sala era eu. Então, assim, isso é normal, é comum, faz parte da infância. Então, seu filho não é diferente, ou é pior, é melhor, porque adoeceu, porque vai ter que sair da escola aquele dia. Isso acontece, é normal, faz parte de ter filho, faz parte. É chato, mas Isso. essa parte é chata, mas Exato, faz parte. exatamente. Todo mundo quer o filho saudável o tempo todo, né? Todo mundo, quem quer, levanta a mão, todo mundo quer. Mas faz parte, a gente está aí com esses riscos. A gente já adulto, com imunidade melhor, Sim, adoece, adoece. cheio de Imagina. vacina. Imagine, né? Deixa eu aproveitar aqui e olhar algumas perguntas se Tá. teve, para a gente ir conversando. Deixa eu ver aqui. Porque aí é bom interagindo com o pessoal, que já tira as dúvidas. Cadê? Aqui o pessoal tá elogiando, né, a nossa iniciativa, diz que é muito bom para os educadores, porque também a faculdade não fala sobre isso. Então, a parte médica, eu acho que a gente tem que ter, né? Com Para aprender os certeza. sintomas, Sim. observar as crianças. Então, há essa falha mesmo. Aqui, Lorena perguntou, a doutora recomenda o uso de medicamentos como caloba para fortalecer a imunidade na fase de iniciação escolar? Olha, existem algumas medicações no mercado com essa proposta, né, de fortalecer a imunidade. Que, na verdade, há um mito, ou sei lá, um erro de interpretação, digamos assim, não é nem um mito, um erro de interpretação muito comum dos pais que chegam com frequência no consultório dizendo assim, meu filho entrou na escola, né? Meu filho tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, essa faixa etária que é mais comum ter infecções. E toda hora tá doente, todo mês fica doente. Ele tá com baixa imunidade. Aí eu digo assim, se ele tivesse baixa imunidade, ele teria uma pneumonia por mês, uma meningite, uma encefalite, uma doença grave. Ele não tem baixa imunidade, ele está construindo a imunidade. Então, pela OMS, uma criança saudável, não vou nem dizer normal, uma criança saudável, adoece nessa faixa etária de 1 a 3 anos, mais ou menos de 8 a 12 vezes no ano. É uma por Nossa, mês. bastante. Isso é normal, isso é o normal, é o esperado para essa faixa etária de desenvolvimento imunológico. Então, é todo mês? É. E tem mês que são 2 vezes? É. É assim. Só vive escorrendo o nariz. Vive. Pode até ser uma rinite alérgica, né? Que já é uma doença de base, não é infecciosa, pode até ser uma alergia, mas pode ser só resfriado mesmo, infecção uma atrás da outra. Porque o sistema imunológico está em formação e ele não está com baixa imunidade. É diferente. Crianças com imunodeficiência são crianças que evoluem para quadros graves. Então, é uma criança que tem uma lesão de pele, que evolui para um impetigo, que evolui para uma sepse. São crianças que são internadas a cada infecção que elas têm. Então, seu filho não tem baixa imunidade, tá? Você não precisa aumentar a imunidade dele. O que você precisa E se aumentar fazer? naturalmente, o organismo pode se acomodar, digamos assim? Não é que se acomode. E não, assim, essas medicações, elas não têm um respaldo científico ainda muito... a gente usa, às vezes, algumas crianças relatam que melhoram, outras, para umas funciona, para outras não funciona.
Algumas que são fitoterápicas, que não tem grandes riscos de efeito colateral, pode usar, não tem, né? Pode usar, pode servir como pode não servir. Mas o que realmente melhora e previne é você ter, primeiro, ter a consciência de que vai acontecer para não ficar nessa ansiedade. O que eu falei sobre os cuidados em casa, os cuidados na escola, os cuidados ambientais, né? De estar num ambiente rígido, né? Limpo. Não limpo assim de estar, não pode brincar na sujeira, não é isso que eu estou dizendo. É no dia a dia, né? Claro que pode brincar na terra. Para não ficar neurótica da limpeza, não, né? Não é isso de estar limpando tudo, não. Limpo que eu digo é higiene no banheiro, é lavar a mão antes de comer e depois de comer, é lavar as mãozinhas antes e depois de ir ao banheiro. A higiene, né, básica que a gente aprende. E alimentação, hidratação, bom sono. E nos cuidados da escola, evitar essa aglomeração, evitar locais, né, muito aglomerados, que fique muito tempo num espaço confinado, porque o ar precisa circular. Esses vírus, eles se transmitem através das mucosas, olho, nariz, boca, então tosse, espirro, compartilhamento de chupeta, de utensílios, de brinquedo, que as crianças nessa faixa etária de pelo ar também, muito, não? pelo ar, espirra, Também? e tem alguns vírus que eles ficam nas superfícies, eles duram algumas horas em superfícies duras. Então, no celular, no telefone, nas carteiras. Então, evitar compartilhar copos, né? Ou compartilhar talheres. Principalmente também o pessoal do integral, que tem a hora do soninho. Então, cada um com seu lençol, com seu travesseiro, com seu colchão, exatamente. Para, né, essas evitar. medicações são mais para a mãe acalmar, porque a criança continua tendo as infecções dela. Só que como ela está fazendo alguma coisa, ela está achando que, né, está fazendo alguma coisa. Eu não costumo passar. Eu costumo, né, deixar o próprio organismo se... Eu acho que ele fortalece quando ele combate a infecção sozinho, né? A não ser em casos assim. Às vezes tem uma criança que teve uma infecção mais grave, que precisou usar um antibiótico, por exemplo, uma amidalite bacteriana, né? Alguma coisa assim que debilitou mais essa criança. Acaba que o sistema imunológico dela demora um tempo, em torno de 30 dias, 35 dias, para restabelecer, né, a posição inicial, digamos ali. E aí, neste período, ela está mais propensa a adquirir infecções virais. Aí, às vezes, com essas crianças, eu passo um polivitamínico só naquele momento, por 30 dias, que tem zinco, cobre, selênio, que são elementos que ajudam na imunidade. Ou passo algum desses medicamentos que, né, para aumentar a imunidade, digamos assim, neste período curto. Não acho que vale a pena ficar usando, né, porque por ano. Ficar usando à torta e à direita, o ideal é você ter os cuidados mesmo no dia a dia e saber que é normal. É normal, é esperado e é até desejado, como eu falei. A criança precisa. E aí acalma mais o coração e a gente vai lidando com as viroses, né? Com essa observação e esse feeling da mãe para indicar no momento, levar, né, para um auxílio médico no momento correto. Me diga aí, está tendo essa confusão, esse surto, esse medo, né, mundial aí do vírus, novo vírus, né, o coronavírus. Isso. Aí eu queria saber um pouquinho sobre se tem formas de evitarmos na escola ou em casa, se é para a gente se alarmar, se não é para se alarmar, se já sabe se foi algum caso comprovado no Brasil, se tem risco para a gente, enfim. Olha, o coronavírus, ele era um vírus já existente, em outras formas. Ele já causou infecções em alguns outros anos, pontualmente em alguns seres humanos. Ele era mais encontrado em animais, né? E a gente sabe que muitos desses vírus que surgem, eles sofrem mutações. Às vezes são vírus que a gente chama vírus selvagens, porque eles vivem nas florestas, nos animais, e por conta de N coisas, desmatamento, um convívio muito íntimo com os animais, ou, por exemplo, na China, onde se consomem iguarias, né, com animais silvestres, então eles consomem sapo, morcego, né, uns animais assim, exóticos, e que eles, né, por vezes, portam alguns vírus, e
o que aconteceu foi uma mutação desses animais. Esse vírus, coronavírus deles, só se transmitia de animal para animal. E houve uma mutação intermediária, onde começou a transmitir de animal para humano. E em dezembro de 2019, houve os primeiros casos de humano para humano. Então, ele sofreu essa mutação, esse vírus, e começou a contaminar o humano. Porque quando começa humano com humano, aí é um rastilho de pólvora, né? Porque Sim. aí as pessoas, imagina na China, aquela multidão de gente. Bilhões, né, de pessoas. Começa o negócio a crescer. E como qualquer vírus novo para o humano, o nosso sistema imunológico ainda não está totalmente preparado para combater aquele vírus novo. Os que a gente tem costume, né? Que já são companheiros da gente, né? No dia a dia, a gente já tem uma certa imunidade. Mas os vírus novos, a gente demora um pouco para construir essa imunidade. E o mais alarmante está na China mesmo. Eu sempre estou acompanhando as novas notícias e tem mais de 600 casos já de óbito. Quase 600 mortes na China. Eles estão tentando fazer uma contenção, né? Uma barreira de contenção ali. O único óbito que teve fora da China foi nas Filipinas até agora. Alguns outros países já confirmaram mais de 200 casos em outros países, mas até hoje, às 6 da tarde, que foi o último horário que eu olhei, no Brasil, não tinha nenhum caso confirmado. Só tinha, por enquanto, tem 9 casos suspeitos ainda em investigação. Já tem um tempinho, né? 9 casos. Não, é porque vão surgindo. Então, vai e volta, vai e desce. 24 casos no Brasil. Ah, entendi. Foram 20, mas aí vai eliminando, descartando. Descartando, e aí vem um outro suspeito, porque para ser suspeito não basta ter sintoma de resfriado, senão já tinha 200 milhões de suspeitos. Tem que ter vindo de algum local, né? Filipinas, China, algum local de foco e ter sintoma respiratório. E a China, internacionalmente falando, ela está dominando o mundo, né? Está em todo lugar. Muita gente... Sim. Hoje mesmo eu atendi um paciente meu, a mãe foi com um menino, um filho, paciente meu antigo, e o pai dele, ele trabalha numa multinacional e foi para o trabalho, eu até comentei com o meu marido esse caso, ele foi para o trabalho lá na China, ele viaja muito para a China, foi no dia 10 de dezembro, foi trabalhar na China, está preso dentro do hotel até hoje, não pode sair, está em estado de... Não pode. Eles estão presos dentro do hotel até hoje. Tem 40 dias, né? Big Brother tá lá, preso. Isso aí. Por conta disso. Então tá alarmante lá. Pânico mesmo. Deus, não chegou ainda, mas toda vez que a gente tem uma infecção nova, um vírus novo, a gente sabe que o compartilhamento hoje em dia é muito mais efetivo. Você viaja muito mais facilmente, você transita pelos países muito mais facilmente, então é rápido de chegar. Não tem uma vacina ainda. Atualmente é mais rápido fazer vacina do que antigamente. Lembra do H1N1, que saiu logo em seguida já saiu a vacina. A gente espera que saia uma vacina também ainda esse ano, que a gente possa, né, utilizar. E enquanto essa vacina não sai, a orientação é que fiquem atentos à campanha do H1N1 para você se proteger do H1N1 e eliminar essa dúvida, porque os sintomas são muito parecidos do coronavírus com H1N1. Sintomas gripais, de resfriado, coriza, superiores, né? É parecido. Falta de ar, febre. E você, imunizado contra H1N1, você já, pelo menos, sabe que não é H1N1. Você consegue, se tiver uma suspeita maior de coronavírus, você já... no H1N1 não é, você consegue, pelo menos, descartar. Mas, assim, esses casos. Essa vacina H1N1 é todo ano. Todo ano. Por né? quê? Então, eu tomei o ano passado, tem que tomar de novo. Serve. Eles sofrem mutações todo ano. Esses vírus, eles são muito mutantes. O coronavírus também é. Então, eles sofrem mutações de acordo com a temperatura. Tem várias são alienígenas. E aí, você tem que tomar todo ano. É claro que uma pessoa que já tomou algumas doses da vacina,
ela tem uma imunidade, mesmo que ela não tome naquele ano, como Um pouco os vírus menos. são parecidos, você não vai ter uma doença tão grave como aquela pessoa que nunca tomou a vacina. Mas o recomendado é que você tome a vacina para pelo menos excluir essa dúvida, né? E é interessante Chega que aqui o H1N1. aconteceu de tomar a vacina e ficar gripada. Ah, eu tomei a É. vacina e fiquei gripada. Mas não é tão grave do que se você não tomasse, não é isso, Na doutor? verdade, você não tem a ver com a vacina, porque o que as pessoas confundem é gripe e resfriado. A vacina do H1N1, ela protege contra os vírus da gripe, que é uma doença mais sistêmica, mais grave, que pode dar pneumonia, insuficiência respiratória. São vírus do tipo influenza, tá? O resfriado comum, ele não é causado pela influenza. Ele é causado por rinovírus, adenovírus, bocavírus, outros vírus mais bobinhos, que dão uma manifestação só de via aérea superior, não dá uma manifestação sistêmica. E são comuns na época onde a vacina está sendo feita, porque março, abril, maio, todo mundo fica resfriado nessa época. E aí as pessoas acham que foi por conta da vacina, mas na verdade é coincidência. Não tem nada porque a a ver. vacina de H1N1 não previne resfriado. Você vai continuar tendo seus resfriados aí normalmente. O que você não vai ter é a gripe, que é uma doença causada pelo vírus influenza, que é uma dor no corpo, parece uma dengue, né? Que a gente fica dor no corpo todo quebrado, né? Com mal-estar. Seria vacina contra a dengue. E vacina contra a dengue agora tem. Tem? Vacina tem. Lançaram desde, acho que tem 2 anos. Mas não é muito eficaz, não. A gente não está divulgando muito, não, porque ela protege muito pouco contra os tipos e só pode tomar quem já teve dengue comprovada. Quem não teve, não pode. Então, a vacina meia boa. Eu mesmo já tive dengue e não vou tomar. Porque ela não é. A taxa de proteção é muito baixa ainda. Então, a gente acha que não A tá gente valendo ficou muito a ano passado bem feliz com o Ministério da Saúde, que liberou esta vacina para os educadores, professores. Então, a gente soltou fogos, porque anos e anos e anos e anos a gente não tinha direito. Pela primeira vez, 2019, tivemos direito, aí a nossa Como classe... não tem direito, né? Como é que não vai ter direito? Pelo amor de Trabalhando Deus. com crianças o tempo todo ali. Enfim, mas agora eu acredito que 2020 se mantenha. Sim, Estamos na torcida, né? Até por conta disso aí do coronavírus, eu acho que eles vão tentar ampliar mais essa vacinação, até para eliminar essa dúvida entre coronavírus e H1N1. Pedir realmente que as pessoas se vacinem para estar eliminando essa dúvida. E a proteção que você tinha perguntado, Jamile, é igual para qualquer tipo de vírus, né? Então, para qualquer infecção, na verdade, como é que a gente, né, previne? É a tentativa de prevenção, porque essas coisas elas são muito transmissíveis, mas a gente pode, né, com a higiene, lavar mão é a coisa mais importante. Contaminante. Lavar, álcool gel, ou lavar com água e sabão. Se for espirrar ou tossir, ensinar para as crianças desde cedo, colocar o bracinho. Se botar a mão, tem que lavar a mão depois, porque não adianta você espirrar e pegar ou tossir na mão e, né? Você pode até fazer isso, mas logo em seguida você precisa lavar a mão ou colocar álcool gel. Ou um lenço descartável para fazer isso. Joga o lencinho fora. Lavar as vias aéreas para não ficar com aquela secreção que possa contaminar. Evitar coçar o olho, porque a mucosa do olho é muito fácil de contaminar. Então, a gente pega em algum lugar, coça o olho e aí pode se contaminar. Então, são esses cuidados mais de estar em ambientes arejados, não tá a mesma coisa que a gente fala, não compartilhando utensílios, que é difícil criança, né? Que abraça, que beija, que é complicado. É o lanche do colega. Mas eu fiquei com a dúvida assim, o álcool em gel, eu não sei se ele é tóxico em alguma quantidade, porque se você pela pele, você consegue absorver o álcool. Sim. Então, se a gente ficar sempre passando álcool na mão, qual é algum risco de intoxicação dessa criança? Eu particularmente, eu fico com medo, com receio de utilizar o álcool. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. A porcentagem de álcool que tem no álcool gel, na maioria dos álcool gel, ele é uma porcentagem menor, bem menor do que tem nesse álcool líquido, né? Digamos. Sim, O álcool mesmo, né? De limpeza, né? Esse álcool líquido. É uma quantidade menor, a quantidade mínima para você conseguir fazer a desinfecção.
O que você tem que ter é assim, um bom senso de não... Você não precisa de uma quantidade grande para você higienizar. Então, às vezes, eu vejo a pessoa bota um quilo de álcool Passa gel no na mão, braço. toma um banho de álcool gel. Aí, a superfície corpórea é muito grande. Você não precisa usar álcool gel. Você só vai usar álcool gel na mão. Você vai botar um negócio... Uma gotinha. pouquinho de álcool gel no centro da mão e você vai espalhar esse álcool gel. Já é suficiente. Não precisa botar uma grande quantidade. Se você botar um pouco de álcool gel, essa quantidade mínima no centro da mão, a quantidade que você vai colocar durante o dia é muito pequena. Então, é mais a quantidade do álcool e não a quantidade de vezes. Se você precisa estar o tempo inteiro colocando, então coloque a quantidade mínima que você consiga espalhar, que já é suficiente. Pode Na mão das crianças. Eles todo, são apropriados e legalizados para sim. poder utilizar com crianças. A gente Isso é utiliza, informação. inclusive, em UTI, hospital, tudo, que tem aquele dispensador de álcool gel, existe um setor do hospital que chama CCIH, que é especializado em toda essa parte de segurança infecciosa e tudo. E a gente tem sempre aulas com eles, eles falam e repetem que a quantidade é mínima. Então, até em hospital, em UTI, a gente é quantidade pequena. Então, no dia a dia, não precisa você estar carregando. Se a criança também, proporcional à mãozinha da criança. Então, a criança é pequena, você vai botar também uma gotinha lá no meio da mão né? Você vai espalhar aquilo. Se a criança botar um dedo na boca, a quantidade que ficou nesse dedo desse álcool... É uma informação importante para a gente, porque tem pais que falam, é melhor comprar o litro do álcool e usar o álcool. Não. Em vez do gel. Eu já ouvi falar sobre isso. De jeito Às nenhum. vezes, se a criança se mela de hidrocor, tem pais e professores que tentam limpar com algodão e álcool. Gente, é altamente absorvido pela pele. Você pode envenenar essa criança. Inclusive, fazer dermatite na pele. Não pode. Muito cuidado. Então, vamos utilizar de forma segura agora com essas informações o álcool apropriado na quantidade indicada para a gente poder ficar com segurança, né, nos protegendo das viroses. Isso é bem importante mesmo, viu? Você salientar. Teve uma pergunta aqui, depois do carnaval, pode ter uma virose mais forte que essa? Sempre depois do carnaval tem alguma coisa, né? Alguma gripe, alguma amidalite, alguma coisa que o pessoal até bota nome de música, né? Lepo-lepo, Dalila, né? Todo ano tem uma, né? Não sei qual vai ser desse ano aí. Mas por causa disso, das aglomerações, as pessoas ficam aglomeradas, elas vêm de várias partes do mundo e do país, combinando ali, é uma combinação, a gente sabe que as pessoas se beijam, né? Se abraçam, então transmite uma saliva para outra, pelas mucosas, e isso é um rastilho mesmo de pólvora de transmissão de vírus. Chega a ter 1 milhão de pessoas na barra. Imagine, isso é um ninho ali, é um ninho de bicho ali, de bactéria e de vírus. E as pessoas vão desse ninho para suas casas e aí, né, acabam trazendo isso e acaba disseminando. Então, geralmente, há uma taxa maior de infecções, sim, depois dessas grandes festas, principalmente, né, depois aqui do nosso carnaval. E as orientações são as mesmas, né? Tentar, né? Não ficar em contato com as pessoas que estão doentes, que você sabe que está doente, né? Tá fazendo sua higiene da mão. Se não quiser ficar usando álcool gel o dia todo, pode lavar a mão com água e sabão também, não tem problema nenhum. Lava, faz uma lavagem, né, adequada da mãozinha com água e sabão. Pode alternar, não precisa ficar passando só álcool gel, você pode lavar também em alguns momentos para alternar. E esses cuidados mesmo, de tossir, coisa lavar, e o hospital, né, emergência, é um local também de muita virose. Então, por isso que é bom também a gente esperar o tempo, né? Porque às vezes você leva, a criança estava com outra virose, aí pega uma sarampo, pega uma outra coisa aqui. Né? Sei lá, você vai um resfriado e sai com uma meningite de brinde lá da emergência. Ninguém merece. Então, realmente, se a criança está bem, está aceitando o líquido, né? Você está bem, a criança está ali repousando, mas você está vendo que, como eu falei, você conhece seu filho. Está bem, você sente que dá para levar,
fica com ele em casa, que é mais seguro do que estar se expondo, né, a outras bactérias, a outros vírus que às vezes a gente nem sabe que estão lá e não tem controle, né? Melhor ficar guardadinho mesmo em casa, só ir em último caso mesmo. Muita gente aqui dizendo perfeito, muito esclarecedor, dizendo que a doutora clareou muita coisa Bom, aqui. E aí, aqui, doutora, se você tiverem esclareceu muita outras coisa para dúvidas, mim como mãe. Então, acho que as dúvidas, o objetivo da live foi garantido, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem alguns minutinhos aqui ainda para vocês e também, poderem. Jamile, eu também me coloco à disposição, tá? Se quiserem, depois, às vezes não tá com a dúvida agora e depois lembra, ah, meu Deus, eu queria perguntar tal coisa, esqueci. Pode me mandar pelo meu direct, tá? Do Instagram, que tá aqui, ó, em cima da escola, embaixo da Escola Pompédia. Isso, segue a doutora, tem muitas dicas legais. Pode Exato. mandar mensagem, pode, né, perguntar que ó, alguém está E perguntando até alguma coisa. gostaria de saber mais sobre meningite. É interessante a meningite porque agora tem a vacina caríssima, né? Sim. A va- As meningites, elas podem ser virais ou bacterianas. As meningites virais, elas são mais comuns, como todas as infecções virais na infância, e são mais, mesma coisa, benignas, costumam ser autolimitadas, não tem muito tratamento, é mais repouso, mesma coisinha de tudo quanto é infecção viral, mesmo sendo meningite. As infecções da meninge bacterianas, que são essas que têm vacina, elas são mais graves, elas costumam deixar sequelas, são doenças graves, onde a criança, né, ou fica muito debilitada, ou pode ter uma sequela de uma surdez, uma cegueira, perder um membro, ou Bem até grave. ir a óbito, né? Então, precisa realmente, graças a Deus que são as mais perigosas, a gente tem vacina. Então, a gente fazer a vacina da meningite C, que tem no calendário do governo, que é a No meningite posto tipo tem essa. mais comum que a gente tem, por isso que o governo oferece, porque é a que mais tem no nosso meio, a meningite tipo C, que é o tipo da bactéria. E a gente tem outros tipos de vacina na rede particular, que eu aconselho fazer. Se puder fazer, é a meningite ACWY, que comporta o C aí no meio, mas tem o A, o W e o Y, que são outros tipos de bactéria. É uma dose, a depender da idade, às vezes é uma dose só, e com reforço 5 anos Ela tá em depois. falta, viu? Estava Tem em falta, vários. porque o laboratório está fornecendo para o SUS, porque parece que o SUS vai fazer uma dose em adolescente esse ano, e aí eles estavam fazendo, né, muitas vacinas e não conseguiram dar conta de... Mas ela está voltando aos pouquinhos. Eu já tive 1 ou 2 pacientes que conseguiram achar. E a meningite B, que é a mais cara, mas também que é a meningite mais grave, que é a meningite meningocócica. Essa sim é uma meningite que em 24, 48 horas pode matar. Então, assim, aconselho fortemente. Se puder Não fazer a tem preço vacina, a vida do filho, gente. dá uma economizada aí. Os laboratórios, ela tá um pouco mais barata, tá, do que era antigamente. A dose já chegou a ser 800, 900 reais uma dose. Agora você encontra por 500 reais, 500 e poucos reais. Divide esse Vacinei valor, as entendeu? minhas filhas. E aí, São duas, aí já piora a situação. é. E 2 meses depois tem que dar de novo. Na verdade, Mas eles falam 2 meses, mas você pode esperar tendo o mesmo efeito até 6 meses, tá? Então já facilita. Você divide 3, 4, 5 vezes no cartão, termina de sim, aí pagar quando e aí termina já faz vai. a outra dose. Legal. Você pode fazer esse esquema que já dá uma aliviada aí na. A gente sabe que é Boa muito gasto, é informação muita aí também, coisa. boa dica. E aí o ideal é fazer. Pronto, eu acho que já está perto da live derrubar, então a gente quero gravar a live, vou disponibilizar depois no YouTube também. Achei muito legal, te agradecer. Quiser deixar alguma mensagem aí para o pessoal. Jamile, eu agradeço novamente a oportunidade. É muito bom a gente poder disseminar conhecimento mesmo e com segurança, né? Porque às vezes a gente tem tanta facilidade hoje em dia, né? A internet fica procurando lá um monte de coisa e para separar, e às vezes o joio do trigo é difícil. Isso. Então é bom A quando a gente gente tem essa oportunidade de realmente, né, falar com consciência, falar com seriedade e realmente informar as pessoas. Eu fico muito grata. E a mensagem que eu digo assim, ó, gente,
acalma o coração. Vai ser a mesma mensagem que eu dei no início. Acalma o coração. Criança até 3 anos de idade tem infecção praticamente todo mês, mas pode ter certeza que praticamente 100% das vezes essas infecções elas são autolimitadas, elas vão se resolver, apesar da mãe, do médico, da professora, com ou sem alguém cuidando, a criança vai ficar bem. Então, faz parte mesmo dessa primeira infância. E eu costumo dizer que depois dos 3 anos tudo melhora e realmente a criança está mais madura, ela adoece menos e a mamãe fala, realmente, agora ficou doente só uma vez ou 2 vezes no ano, já dá pulos de alegria, vai passar essa fase e tendo os cuidados básicos e prestando atenção na alimentação, seu filho vai passar por isso aí numa boa, tranquilamente, e vocês, papais e mamães, também. Obrigada. Já deixo o convite aí para a gente falar de vários temas, porque conteúdo você tem muito, então já te agradeço também por pensar igual a gente e pela generosidade de compartilhar, tá bom? Um beijo grande, beijo para você, beijo para todo mundo aí que está acompanhando até agora. E aí a gente já combina a próxima, tá bom? Segue aí, doutora Raquel, e fique de olho que vai ter outros papos com vários temas aí, vai acompanhando, tá bom? Beijo, pessoal, boa noite.